Olá, tudo bem? Um ano de pandemia e as pessoas podem estar se perguntando, mas afinal de contas, quem está educando e ensinando as crianças? São os pais ou os professores? O que diferencia os pais dos professores no ensino remoto? Bom, são muitas coisas, na verdade, que diferenciam os pais dos professores. Então, a gente não pode se enganar, de que existe uma diferença clara, primeiro, em relação à formação pedagógica, né? Então, obviamente, o professor ele é formado para ensinar, né? Ele é formado para atender o processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos e fazer com que os seus alunos avancem dentro dos conhecimentos. Tem uma gama de conhecimentos sobre como fazer esse aluno avançar, sobre quais conteúdos, em qual idade apresentar. Só que agora, nessa pandemia, a gente tem aí algumas coisas, né? Dizendo o seguinte, poxa, né? Muita coisa criança, sobretudo crianças pequenas da educação infantil, podem estar aprendendo em casa. Eu mesmo já coloquei algumas questões assim aqui no canal. E é fato, né? Então, por exemplo, o fato de uma criança poder estar aprendendo cores na sua casa, quando a mãe pede para fazer alguma coisa e pede para pegar a escova de dente amarela ou, né, ou a vassoura vermelha, ela está ensinando cores para a criança? Tá. A criança está aprendendo? Provavelmente sim. Então, qual a diferença, Wagner? A diferença é muito simples, né? A mãe, ela está fazendo isso de forma espontânea, de forma não intencional. E o professor faz isso na escola de forma intencional. E faz isso de forma intencional também, tenta fazer pelo menos, quando ele propõe as atividades remotas, atividades para serem feitas em casa agora no período da pandemia. Então a gente vive um momento aí muito complexo, né? Onde evidentemente as aprendizagens dos nossos alunos muito possivelmente tem um déficit muito grande por conta de tudo isso que tem acontecido, apesar do esforço dos professores, sobretudo dos professores, né, em tentar levar aos seus alunos um conhecimento escolar formal, como a gente faz, né, em tempos, vamos dizer, normais, tá certo? Então, essas diferenças são muito grandes, né? Por que que eu trouxe esse questionamento aqui, né? A gente já tinha aí no governo, no começo desse atual governo aqui, né, algumas ideias sobre a ideia de permitir que se estude em casa, de tentar caçar a obrigatoriedade da educação, porque é um direito da família de educar em casa, aquela coisa toda. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque né, talvez até existam realmente argumentos prós e contras nesse sentido, mas a questão é, a gente não pode se confundir nunca, né, de que o professor ele tem um papel essencial na formação do aluno. Ele é a pessoa que organiza, né, a pessoa que estuda o conteúdo, que faz as intervenções, que problematiza, ou seja, que cria as condições necessárias para que a aprendizagem ocorra. E a pandemia tem mostrado, né, desse ponto de vista, que o professor ainda é uma peça, né, e provavelmente vai ser por muito tempo, uma peça essencial dentro do processo de ensino e aprendizagem. Não tem como, né? E aí eu digo o professor e não qualquer outra pessoa, porque o que mais tem é gente palpitando na educação, se achando professor, mas falta pedagogia, porque a pedagogia é a ciência que exatamente vai trazer esse conhecimento, a organização, né, da aprendizagem, a organização do conteúdo, cria as condições didáticas que a criança possa aprender e avançar nos seus conhecimentos. Esse conhecimento pedagógico, ele é um conhecimento que, né, quem se forma professor adquire isso, e ele adquire isso e cada vez mais no processo ou no próprio processo de ensino-aprendizagem, ele fortalece esse conhecimento cada vez mais, aprendendo cada aula que ele dá, aprendendo mais a como dar uma aula melhor.
né? Então, isso ninguém tira a princípio do professor. É claro que outras pessoas que não são professores ensinam coisas, mas com a maestria e com a organização de quem tem o domínio, né, da ciência que foi criada para isso, né, é só o professor. Então, eu acho que o professor ele tem ainda um papel extremamente importante e na pandemia eu diria mais, o professor não está mais dando aula apenas para os alunos, ele está dando aula para a família inteira, seja na educação infantil, no ensino fundamental, médio e até mesmo na faculdade. Então, a gente não sabe muitas vezes, né, nas aulas ao vivo ou nas atividades que são encaminhadas, né, o professor se vê na necessidade, sobretudo nas crianças menores, de envolver as famílias e tentar ensinar procedimentos didáticos para que essa família possa atingir a criança da forma que ela seria atingida ou parecido com essa forma se ela estivesse na sala de aula. Então, veja, a intencionalidade pedagógica é o grande diferencial, né, entre o professor e qualquer outra pessoa que esteja ensinando alguma coisa. Então, o professor pedagogo, sobretudo, ele tem uma capacidade de organização de conteúdos, de organização da aula, né, é muito grande, tá certo? Então, eu acho que nessa pandemia a gente precisa pensar muito sobre o papel do professor e sobre a sua relevância de fato no cenário da educação nacional, tá certo? Há e já houve, né, provavelmente um reconhecimento por parte das famílias que ainda talvez não tivessem esse reconhecimento em relação a essa importância desse profissional. E a pandemia trouxe à tona essa importância mais do que nunca. Então, eu queria só, né, espalhar um pouco essas ideias aqui para a gente pensar um pouco isso, tá? O professor está se desdobrando nessa pandemia e não tem ainda, né, não sei no futuro muito próximo ou distante, mas por enquanto a gente não tem quem faça esse trabalho da forma que o professor faz dentro de uma escola ou mesmo na tentativa de fazer isso de forma remota, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.